Você tem convicção do que você cantou? Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Pode se sentar e abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Lembra do que você cantou? Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. O tema da nossa reflexão nesta noite, visão ou vista. Por isso que eu falei para você. Você tem certeza do que você cantou? Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Números capítulo 13, do 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, e enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Visão ou vista? Existe uma diferença entre viver por vista e por visão. Viver por vista é algo que é poupável, né? Vocês que têm comércio, viver por vista ou viver por visão? Vanderlei, viver por vista ou viver por visão? Léo, lá na oficina, viver por vista, pelo que você está vendo, ou por visão? Uma palavra que já foi liberada, você pode estar pensando assim, meu Deus, mas nunca acontece. Eu já recebi essa palavra há quanto tempo? Estamos vivendo por vista ou por visão? Viver por vista é olhar no presente, das circunstâncias, nos problemas, segundo aquilo que se vê. Viver por vista é isso. É você olhar as dificuldades, é você olhar só os boletos, é você olhar só as notinhas. Mas viver por visão é você viver pela fé. A sua visão não está limitada naquilo que vê. Mesmo que vivendo em tempos difíceis, ele consegue visualizar a vitória, aquele que vive por visão. O texto lido fala de 12 espias. Interessante que quando a gente começa a estudar sobre esses 12 espias, quem já leu lá, vocês lembram o nome dos 10 espias? Qual o nome que a Bíblia cita? Josué e Caleb. Os 10 espias, eles só viram os problemas. Eles viram, todos os 12 espias viram tudo. Viram a mesma coisa. Viram que a terra era boa. Viram que a terra manava leite e mel. Viram tudo. Porém, os 10 olharam só para as dificuldades. E quantas das vezes a gente recebe uma palavra, mas lá no nosso coração a gente fala assim, será? Ou fala assim, nossa, mas está demorando tanto. Eu recebi uma palavra, mas está demorando. Eu recebi uma palavra, mas está acontecendo tudo ao contrário. Eu vivo por vista ou eu vivo por visão? Como receber uma nova visão? Não aceite viver por vista. Está lá no verso 31 e 33. De Números 13. Vamos lá. Minha versão é diferente. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
Quantas das vezes os problemas, as dificuldades, nos traz esse temor, esse medo, os gigantes que permeiam a nossa vida. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Quantas das vezes nós estamos com os nossos olhos voltados para esse gigante? Estamos com a nossa visão embaraçada. Estamos olhando só o momento. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Eles viram, os 10 espias viram aqueles homens grandes, e para eles, os gigantes viram eles como gafanhoto. E quantas das vezes a gente está tão focado naquilo que é palpável e vimos só os problemas. Nesse processo que eu estou passando com a minha mãe, a gente muito, né, eu questionando, o Emerson um dia falou assim: Cristiane, você já parou para pensar que Deus está querendo comunicar algo? Mas eu estava vivendo por vista. Eu estava focado só ali naquele momento que eu queria: Senhor, cura ela, cura ela, cura ela. Hoje eu estou vivendo por visão. Foi liberada uma palavra de cura, e eu profetizo, e eu agradeço a cura todos os dias. Pergunta para mim, é fácil? Não é fácil, mas eu decido a viver por visão e não por vista. Amém? E os 10 espias fizeram um relatório, segundo aquilo que viram. Eles reconheceram que a terra era muito boa, conforme Deus tinha prometido. Ei, se Deus te prometeu, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel à palavra dele liberada. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que Ele vai acampar. E ponto. O Senhor, Ele é fiel à palavra dele. Porém, eles focaram na dificuldade do que a promessa. Quando olhamos por vista, depreciamos até nós mesmos. Chega alguém assim, ó: ih, Pedro, tem tanto dentista aqui. Ó, não sei não. Mas aí chega Josué e Caleb: vai lá, Pedro, investe, estuda, se aperfeiçoa. Mas muitas das vezes, a nossa humanidade, a nossa vista, vai olhar lá os 10 espias. Não vai olhar 2 homens que se encorajaram e se revestiram de perseverança. Amém? Aí quando vem esses 10 espias, os nossos olhos estão voltados para a vista e não para a visão. A gente fala assim: ai, será? Será, Vanderlei, que vai dar certo lá a loja? Bate uma insegurança, né? Mas eu quero dizer para você, se você vive por visão, o Senhor irá colocar em você ousadia e perseverança, assim como foi Josué e Caleb. E aí a palavra ainda nos fala: assuma o espírito da fé. O verso 30 do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente
prevaleceremos contra ela. Aleluia! Hoje a nossa comunidade, ela está vivendo um tempo de transição. E com certeza, desses 12 espias, chegou uns 10 falando assim: ih, pastor Renato, negócio de célula, já teve por aqui e não deu certo. E esse negócio de ir lá para Guarapari, fazer o DNA, estudar, esse negócio de célula, já deu. Porém, nós seremos como Caleb e Josué, que perseveramos, nós vamos perseverar na palavra que foi liberada. Eu já fiz essa pergunta. Alguém lembra do nome dos 10 espias? Não, a Bíblia não menciona. Josué e Caleb tomaram posse da palavra e creram na visão. Josué e Caleb são exemplos de perseverança. Se você tem uma palavra, toma posse dela. E viva por visão, não por vista. E não aceite relatórios negativos sobre a sua vida. Josué e Caleb viram o mesmo que os 10 espias, mas a Bíblia diz que neles houve outro espírito. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou, e em seguir-me, e eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Aleluia, aleluia, aleluia. Assumir o espírito de fé é tomar posse da visão que Deus nos deu em Cristo Jesus. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, diz que andamos por fé, não por vista. Precisamos tomar posse dessa visão e viver de olho na promessa, no futuro e não nas dificuldades do presente. Números no capítulo 14, 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, nos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nele-á dará terra que mana leite e mel. Como eu disse, o Senhor, Ele é fiel à palavra dEle. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Viu que há uma... Ai, fugiu a palavra. Uma condição. Vamos ler todo mundo junto? Tão somente... Pois é. Mas antes tem uma condição, né? Não sejais rebelde contra o Senhor. Caleb, quando recebeu a palavra, ele tinha 40 anos, gente. 40 anos. 40 anos quando ele recebeu essa palavra. Sabe quando que a promessa se cumpriu? Na vida de Caleb? Quem se arrisca o número? 85 anos. E aí? Você tem uma palavra? Você tem perseguido essa palavra? Você tem perseverado nessa palavra? E a Bíblia diz que aos 85 anos, ele estava com o mesmo vigor de 40 anos. Por quê? Os olhos deles estavam
na visão. Não estava nos gigantes que enxergavam eles como gafanhoto, não. Eles perseveraram, focados na visão. Não importa o tempo. Deus é fiel à palavra dele liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez hoje vocês receberam uma palavra. A gente quer tudo rápido, né? A gente chega numa lanchonete, a gente quer que a gente seja atendido. A gente vai numa pizzaria, está demorando. A gente quer tudo assim, rápido. Fast food, né? Mas aí, nesse tempo, que para você é tempo, para Deus é tempo, para você é tratamento. Às vezes a nossa humanidade está tão focada na vista, eu quero ver, eu preciso ver, eu preciso ver, que a gente se distrai. E aí o Senhor vai amassando. E aí chega lá, né, os 10 espias e falam, pastor Jorge, esse negócio do ombro aí, ó, tem jeito não. Não tem jeito. Mas o pastor Jorge persevera, porque ele tem uma palavra sobre a vida dele. Então, líderes de GA, perseverem. Vai ter dia que vai ter só você, Léo, e a Milena lá, e os meninos. Adore do mesmo jeito que tivesse todos do GA. Perseverem na visão. A terra pelo qual passamos a espiar é muito boa. Subamos aminosamente e possuímos em herança. Certamente prevaleceremos. Este foi o relatório de Caleb e Josué. Assumiram em suas vidas. A Bíblia nos ensina que a boca fala que o coração está cheio. Então declare sobre a sua vida. Não importa o relatório das pessoas. Pedro, já tem muito dentista aqui em Batiba. Não mexe com esse negócio, não. Vai fazer outra coisa. Mas persevere. Persevere naquilo que o Senhor entregou para você, sabe? Creia na promessa de Deus em sua vida. Você já teve alguma experiência de vencer um relatório negativo através da fé? Vocês já tiveram? Pessoas falando, não vai dar certo. Mas pela fé, vocês viram acontecer. E viram exatamente com a sua visão focada no Senhor. Então, em nome de Jesus, eu oro para que você, persevere. Temos vivido dias muito difíceis, muitos. Dias duvidosos, dias dos 10 espias, né, que nos rodeiam, que vêm falar para a gente que não vai, que é impossível, mas a gente precisa. Eu falo lá no meu trabalho que a palavra de Deus, ela é algo que nos encoraja, é algo que nos impulsiona, sabe? E a vista foca no problema, a visão foca na promessa. A vista te paralisa. Por que a vista te paralisa? Porque você está vendo ali a dificuldade, você está vendo ali o gigante, você está vendo ali a doença, você está vendo ali a falta do dinheiro, você está vendo. Mas a visão, ela te mobiliza. A visão, ela te encoraja. A visão ela faz você se encher de ousadia. Assim como Josué e Caleb. A vista olha para o presente. A visão sonha com o futuro. E quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, eu falei, sabe, Jesus, coloca em mim esse vigor de Caleb. Sabe? Porque somos limitados, sim, somos humanos, mas a palavra do Senhor me garante
que Caleb, aos 85 anos, ele estava com o mesmo vigor de quando ele recebeu aquela palavra, aos 40 anos. E ele perseverou, e ele permaneceu, e ele buscou. Então, eu quero falar para você nesta noite, se tem algo sobre você, se tem palavras que você recebeu, peça ao Senhor que te traga essas palavras. Anote essa palavra. Eu aprendi isso com o Emerson, de anotar. O Emerson já falou que a gente tinha um trabalho de reunião de oração, e o Emerson desafiou a gente a anotar.